todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula, nós vamos criar aqui um programa bem simples, tá? Mas de uma forma que eu vou tentar ir de encontro a uma dúvida de uma colega nossa que mandou mensagem aí no nosso canal, que ela, pelo que eu entendi, ela tá criando um projeto onde ela está fazendo cadastro de pessoas, tá? Então eu criei aqui um arquivo chamado cadastro de pessoas. Bem, o que eu entendi é que ela tem um banco de dados, então ela está cadastrando essas pessoas num banco de dados. Bem, eu vou precisar então criar um banco de dados, tá? Então, vou criar aqui um database.py, um arquivo chamado database, para eu poder criar o meu banco de dados, tá? Bem, eu estou sem nenhum banco de dados instalado aqui no meu computador no momento, porque eu formatei. Mas eu gosto muito de usar o MySQL. Como eu estou com o computador formatado e não tenho nenhum banco de dados aqui instalado, eu vou utilizar o SQLite, tá? Que eu já expliquei sobre o SQLite lá no nosso projetinho lá de gorjetas, tá? Bem, bora lá. Eu vou importar aqui o SQLite 3. Se você estiver utilizando um outro tipo de banco de dados, né, eu aconselho você importar o banco de dados qual você está utilizando. Por exemplo, Jéssica, eu estou usando o MySQL. Você vai vir aqui e vai fazer o import mysql.conector. Só que você tem que lembrar de fazer a instalação dessa biblioteca. Não sei qual é o pip install, Jéssica. Bem, basta você copiar isso aqui, ó, copia, tá? Lá no Google você vai chegar lá, vai colocar pip mysql.conector, dá enter e o próprio Google já vai pesquisar para você qual é o pip install do mysql.conector. Você copia lá o pip install dele, vem no seu terminal e cola e faz a instalação. Fazendo a instalação você vai poder utilizar o mysql.conector, tá? Vou deixar aqui comentado. E isso serve para os demais bancos de dados, tá? Vamos lá. Eu vou criar aqui uma função para conectar ao banco de dados e criar a tabela se ela não existir, tá? No seu caso, pelo que eu entendo, você já tem o banco de dados, você já tem o banco de dados, a tabela criada e tudo demais. Como eu não tenho, eu vou criar, tá? Mas aí você já vai pegando a lógica aqui para que você possa ver que na verdade é uma repetição, tá? E se você conseguir entender que é uma receita de bolo e que às vezes vai só mudar algum ingrediente, isso vai iluminar muito a sua cabeça. Então, bora lá, tá? Ó, vou criar aqui uma função para conectar ao banco de dados, tá? Não vou receber nenhum parâmetro. E eu vou fazer aqui, eu vou criar uma variável chamada conexão e eu vou me conectar aqui, ó, esquelete.3.connect, tá? E aí eu vou me conectar ao banco de dados chamado pessoas.db. Eu não tenho, mas ele vai criar para mim, tá? Bem, Jéssica, mas se eu estiver utilizando um outro banco de dados, tá? Eu estou usando, por exemplo, o MySQL. Vamos colocar que você está usando o MySQL. Você vai fazer a mesma coisa, ó. Criou a variável conexão. Você vai pegar o quem que você importou, mysql.conector, tá? Ó, vê, aqui é o banco de dados que você está usando. Eu estou usando o SQLite 3. Suponho que você esteja usando o MySQL, mysql.conector, ponto que? Ponto connect, tá? A diferença agora daqui para cá é porque eu estou usando aqui um banco de dados que ele não é local, ele não tem host, ele não tem usuário, ele não tem senha. Por quê? Porque ele fica no meu próprio arquivo, tá? Não é nenhum banco robusto, nem nada, ok? Podemos ter vários problemas, por exemplo, se eu apagar ele, já era, acabou, né? Mas que serve para mim poder brincar, que eu consigo criar aplicações, fazer teste, ver como é que vai funcionar e depois eu posso ir colocar num um banco de dados mais robusto, tá? Bem, o que você vai precisar? Você vai precisar do host aqui, tá?
Que no seu caso, se você está começando, provavelmente o seu host ele está aí no seu, o seu banco de dados está no seu computador, né? Então vai ser local host, tá? Local host. Você vai precisar também do usuário, que provavelmente, se você não mudou nada ao fazer a instalação no seu computador, vai ser o root, tá? Depois você vai precisar do password, que é a senha. Aí, nesse caso, eu não sei qual é a sua senha, então você coloque sua senha aqui, tá? Por último, é o banco de dados, tá? O banco de dados que você criou lá no MySQL, tá? Então, aqui você vai colocar o quê? Seu banco de dados, tá? Então, é somente isso, tá? Então, tá vendo que é bem parecido? Ah, mas o seu não tem host, não tem isso. Não, não tem porque eu estou usando o banco de dados do que que eu não instalo no meu computador, tá? Depois você pode ir pesquisar mais sobre o SQLite, tá? Se familiarizar mais. Mas vamos no momento focar aqui no que você precisa. Realizar conexão com o banco de dados. Então, primeiro passo é criar uma conexão no banco de dados. Se eu me conecto ao banco de dados, eu consigo passar para a segunda parte da receita, tá? Então, pronto. Fez isso. Agora, é igual para todos, tá? Ó, o que eu vou fazer? Eu vou criar um cursor, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Ó, deixa eu falar o que eu fiz aqui. Aqui eu me conecta ao banco de dados. E o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, ó. Vou criar uma variável chamada cursor. Conexão.cursor. Eu estou criando um cursor, tá bom? Então, aqui, cria um cursor para executar comandos SQL no banco de dados, tá? Então, a partir do momento que eu crio uma conexão com o banco de dados, em algum momento eu vou querer fazer uma query. O que é uma query, Jéssica? É uma consulta. E uma consulta se dá pelo quê? Pelo comando SQL. Então, eu preciso criar um cursor para que eu possa executar comando SQL, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faço, criar uma conexão com o banco de dados. Criei minha conexão com o banco de dados, eu vou criar o meu cursor para que eu possa executar comandos SQL, tá? Tá. No seu caso, você já tem o seu banco de dados e eu acredito que você já tem a sua tabela para que você possa inserir os dados das pessoas, né? No meu caso, como eu estou criando aqui do zero, eu vou ter que criar a tabela. Então, eu vou vir aqui, ó, cursor.execute. Eu quero executar o quê? Um comando SQL. Eu quero executar uma query, que é o quê? Uma consulta no meu banco de dados. Então, eu vou vir aqui e vou falar o quê? Ó? Create. Crie uma tabela, table, if not exists. Ó, crie uma tabela, se não existir, então, se ela não existir, crie uma tabela chamada pessoa. E aí eu vou dizer o que eu quero que tenha nessa minha tabela. Eu quero que tenha um ID, eu quero que tenha um nome, eu quero que tenha uma idade e eu quero que tenha um e-mail. Eu vou dizer que o ID é do tipo inteiro e ele é uma chave primária, então primary key. O nome, eu vou dizer que vai ser do tipo texto e ele não pode ser vazio, então é not null. Eu preciso passar. Idade vai ser do tipo inteiro, opa, inteiro, e o e-mail texto, vai ser do tipo texto. Prontinho. Vou fazer essa estrutura aqui bem simples, tá? Eu não sei o que você está cadastrando de pessoa no seu projeto, tá? Mas isso aqui não importa, tá? O importante é você entender como as coisas são feitas. Bem, eu vou vir aqui, o que eu vou fazer? Depois que eu criei aqui minha tabela pessoa, tá?
Opa. Vou comentar aqui, ó. Crie uma tabela chamada pessoa com as colunas. Se a tabela já existir, o comando não faz nada, tá? Então, ele só vai criar essa tabela se não existir. No meu caso, não existe ainda, tá? Eu não tenho o banco de dados aqui, tá vendo? Então, ele vai criar o banco de dados, vai conectar o banco de dados para mim e vai criar essa tabela. Para ele poder criar, eu preciso vir aqui e fazer o quê? Conexão, ponto, omit. O que eu estou fazendo? Eu estou confirma as mudanças no banco de dados. Eu estou falando, ó, confirma aí a criação do banco de dados lá no meu banco, a tabela no meu banco de dados, tá? E uma regrinha que você já vá colocando na sua cabeça aí, que é uma regra muito importante para a nossa vida como programadores. Na programação, assim como na vida, né? Vamos dar um exemplo na vida que você vai entender na programação. Você abre a geladeira para pegar uma garrafa com água. Você pega essa garrafa com a água e deixa a porta da geladeira aberta? Não, na verdade, você abre, pega a garrafa e fecha. Você abre a porta de um carro, você fecha. Então, tudo na vida que a gente abre, a gente deve fechar. A mesma coisa é na programação. Tudo que você abrir na programação, você deve fechar. É uma regra muito simples e que vai facilitar muito a sua vida e vai eliminar alguns problemas que você poderia ter, tá? Então, se você abre uma conexão com o banco de dados, você deve finalizar ela assim que você terminar de fazer alguma tarefa. Por exemplo, criei minha tabela a minha tabela no banco de dados. Fiz o commit, conexão, venho aqui, conexão, ponto, close. Fecha a conexão com o banco de dados, tá? Por quê? Se você não fecha a conexão com o banco de dados, você pode corromper, você pode criar algum problema para a sua vida, entendeu? Então, você deve facilitar e tentar fechar as brechas, tá? Para que você não fique aí tendo dor de cabeça. A mesma coisa é um arquivo. Se você abre um arquivo, ao finalizar, você, sei lá, você abriu o arquivo, leu o arquivo, sei lá, você abriu um arquivo, escreveu naquele arquivo, ao terminar de fazer o que você tinha que fazer, você fecha, porque senão você pode corromper aquele arquivo, e aí você vai ter várias dores de cabeça, não é verdade? Então, tudo na programação que você abrir, você fecha. Dito isso, vamos criar agora a próxima função. Eu já criei aqui o meu banco de dados e eu já criei aqui minha tabela. Já fiz aqui minha conexão com o banco de dados, tá? Estou fazendo aqui minha conexão com o banco de dados. Se o banco de dados ele não existir, ele vai criar para mim, nesse caso. No seu caso, você vai precisar ter ou você vai ter que fazer a criação, dependendo aí do banco de dados que você está utilizando. Aqui no SQLite, se ele não existe, ele cria, tá? No MySQL, você vai ter que criar o banco de dados, tá? Então, se você tem que ter lá o seu banco de dados. E aí eu mostrei lá passo a passo como fazer a conexão, né? Host, usuário, senha e o banco de dados. Cria o seu cursor. Estou criando a minha tabela, fiz o commit e fechando a conexão com o banco de dados. Fecha a conexão com o banco de dados. Agora, eu vou criar uma função aqui, ó, uma função para inserir uma nova pessoa no banco de dados. Então, eu vou vir aqui criar uma função que vai se chamar inserir pessoa. Vou precisar receber o nome da pessoa, a idade e o e-mail, tá? E aí, é a mesma coisa, ó. Me conecta ao banco de dados. Então, você vai conectar lá no seu banco de dados. Você vai criar o cursor, tá bom? Você precisa depois comitar e fechar.
Então, ó, veja só. Isso aqui é receita de bolo, tá bom? Primeiro, conecta ao banco de dados, cria o cursor, tá bom? Com o cursor criado, eu posso executar um comando SQL. Se eu quero inserir dados no meu banco de dados, qual é o comando SQL que faz isso? Insert. Então, eu estou falando o quê? Eu quero inserir dentro da tabela pessoa, nos campos nome, idade, e-mail. Quais os valores? Eu não passo os valores aqui, tá? Já vou explicar. Só vou colocar aqui, ó, 3 pontos de interrogação, porque eu preciso receber os 3 valores, tá? Preste atenção aqui, ó. Execute. O que ele espera receber? O comando SQL, que é uma query, que eu já falei que a query é uma consulta, e os parâmetros, tá bom? Que são os parâmetros que nós espera receber, que é o nome, a idade e o e-mail da pessoa, tá? Então, no primeiro momento, a gente passa um comando SQL, uma query. Então, insira dentro da tabela pessoa, na coluna nome, idade, e-mail, os valores que eu ainda vou receber. Então, no segundo momento, tá bom? Essa função aqui, ele espera receber 2 parâmetros. O SQL, então já estou passando aqui o comando SQL, e o segundo é o parâmetro. E aí eu passo em tupla, tá? E aí eu vou passar aqui o nome, a idade e o e-mail, seguindo a ordemzinha aqui, tá? Eu disse que primeiro eu ia colocar na coluna nome, depois na coluna idade, depois na coluna e-mail, né? Então, nome, idade, e-mail. Uma explicação bem rápida aqui, mas que você vai se aprofundar. E eu tenho aula aí de banco de dados, tenho aula utilizando o Python com MySQL, tenho alguns vídeos aí explicando e eu falo sobre isso, tá? Então, só assim, um adendo para você entender o porquê que você está separando as coisas e você não passa o nome aqui. Você não faz isso, nome, idade, e-mail aqui. Sabe por quê? Tudo bem. Eu entendo que nesse momento você está fazendo um projetinho que é simples e que basicamente deve ser para a escola, para a faculdade aí, né? Para o seu curso, enfim. Então, não precisa ter nenhum tipo de segurança. Mas você já tem que começar a entender que existem pessoas mal intencionadas e que elas vão utilizar em algum momento o seu projeto que você vai estar criando, que não é para faculdade, que não é para um cursinho, mas que é para uma empresa, entendeu? E que você tem que entender que pessoas mal intencionadas, elas vão acessar o seu site, elas vão acessar o seu programa, vão acessar a sua aplicação e elas podem tentar de alguma maneira hackear o seu banco de dados. Como assim? Eles podem tentar apagar seu banco de dados, apagar dados dos tabela. E uma coisa que é muito importante para uma empresa são os dados, entendeu? São as suas informações. Então, os dados são muito importantes. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. Então, você precisa, primeiro você recebe o query e depois você passa numa tupla os dados, tá bom? Então, você não insere tudo aqui. E aí você vai aprender mais sobre isso, mas só para você entender que você deve dividir as coisas, tá? Tentar de alguma maneira impedir que pessoas mal intencionadas ela ferre com você, tá? Bem, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou, deixa eu só colocar aqui, ó, o que eu fiz aqui? Aqui eu estou inserindo uma nova linha na tabela pessoa com os valores fornecidos para nome, idade e e-mail, tá? E aí, o que eu faço? Eu comito isso no meu banco de dados e fecho minha conexão com o banco de dados. Por quê? Porque eu aprendi que tudo que eu abro em programação eu devo fechar. Então, eu abri minha conexão com o banco de dados, no final eu fecho. Pronto.
Bora lá, vamos criar uma próxima função, tá? Qual é a próxima função? Eu vou criar aqui, a gente tenha logo todas as funções. Então, eu vou criar tanto de atualizar, deletar, pesquisar e listar as pessoas, tá? Então, eu vou criar tudo. Vamos lá, vou criar aqui uma função para atualizar as informações de uma pessoa no banco de dados. Então, vou criar aqui a função def atualizar pessoa. E aí, eu vou precisar receber o ID da pessoa. Vou precisar receber o nome, a idade e o e-mail. E aí, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vamos copiar logo tudo isso aqui, porque não é uma receita de bolo. Uma receita de bolo, eu preciso o quê? Primeiro, conectar o banco de dados. Então, bora lá. Para criar um banco de dados, uma tabela, eu preciso me conectar ao banco de dados. Para inserir na tabela, eu preciso criar conexão com o banco de dados. Para deletar, para pesquisar, entendeu? Para poder listar as pessoas. Enfim, então, para tudo, eu preciso conectar o banco de dados. Então, a primeira coisa que eu devo fazer é criar uma conexão com o banco de dados. Então, você vai sempre criar uma conexão com o banco de dados. A segunda coisa é criar um cursor, porque é com um cursor que eu consigo executar comandos SQL, que eu consigo fazer uma query, que eu consigo fazer o que? Uma consulta no banco de dados. Seja uma inserção, seja fazer um select, um insert, um update, um delete, seja lá o que for, tá bom? Então, eu preciso do cursor, tá? A terceira coisa nesse momento, que é atualizar. Então, atualizar, eu também vou precisar executar um comando SQL. Então, eu preciso aqui, ó, cursor.execute. Vou tirar esse comentário, que esse não vai fazer parte daqui. E aí, bora lá. Para mim fazer a atualização no banco de dados, temos a palavrinha update, atualizar. E eu quero atualizar qual tabela? A tabela pessoa. E eu quero setar o nome, idade, e-mail. E aí eu vou filtrar where, onde o ID é igual ao ID que eu vou receber, tá? Aqui eu estou atualizando todas as colunas, nome, idade e e-mail. No seu caso, você pode atualizar aí o cadastro de pessoas daquilo que você achar que deve ser atualizado, tá? No meu caso aqui, eu estou permitindo que seja atualizado tanto o nome, o e-mail e a idade da pessoa, tá? Então, nome, idade, e-mail nome, idade, e-mail, e eu estou filtrando os dados dessa pessoa pelo ID dela, tá bom? Para que não tenha erro, para que seja atualizado os dados onde o e-mail ou o ID foi igual ao ID que eu vou receber da pessoa. Tá, já aprendemos. Primeiro, eu passo o SQL, o comando SQL, a query. No segundo momento, eu vou passar os parâmetros dentro de uma tupla. Então, vai ser o nome, ó, seguindo aqui, ó, nome, idade, e-mail e, e-mail, vírgula, ID pessoa, tá? Então, ó, nome, que eu vou setar na coluna nome, o ID que eu vou setar lá a idade que eu vou setar lá na idade, o e-mail que eu vou setar lá no e-mail, onde o ID é igual ao ID que eu vou receber, tá? E aí eu faço um commit e fecho minha conexão com o banco de dados. Prontinho. Deixa eu ver se está fechando lá o parênteses. Tá. Pronto. Bora pro próximo. Agora vamos deletar uma pessoa do banco de dados, tá? Então, vou criar aqui uma função para deletar uma pessoa do banco de dados. Def deletar pessoa. E aí, eu vou precisar do ID da pessoa que eu quero deletar, porque eu tenho que filtrar pelo ID. E aí, você pode filtrar pelo que você quiser. No meu caso, eu estou querendo filtrar pelo ID, tá? Bem, vamos lá. É a mesma receita
de bolo. Vamos lá, já copiei aqui e bora lá. Conectar o banco de dados, criar o cursor para poder realizar o comando SQL. Aí aqui a gente apaga, que vai ser diferente. Tá, qual é o comando SQL que deleta algo do banco de dados? O delete. Então, eu vou falar lá, ó, delete. Então, deleta todos, não passei nada aqui, então o que eu estou dizendo que é tudo. Então, eu vou deletar todas as informações, tá? Da tabela pessoa, só que vou filtrar pelo quê? Onde o ID é igual ao ID que eu vou receber, tá? Esse é o comando SQL e agora eu vou passar o parâmetro. ID pessoa. E eu preciso que isso aqui seja uma tupla, então eu vou colocar aqui uma vírgula, tá? Comitei, fechei a conexão com o banco de dados. Tá vendo, olha, que tá tudo aqui. Eu estou seguindo o mesmo passo a passo. Ó, bora lá, ó. Conectar o banco de dados, criar o cursor, executar um comando SQL, comitei e fechei o banco de dados. Conectei o banco de dados, criei um cursor, executei um comando SQL, comitei e fechei o banco de dados. Criei uma conexão com o banco de dados, criei o cursor, executei um comando SQL, comitei e fechei. Fechei o banco de dados. Criei uma conexão com o banco de dados, criei o cursor, executei um comando SQL, comitei, fechei o banco de dados. Tá vendo que é uma receita de bolo? Agora, bora lá. Agora, preste atenção aqui, porque agora é o momento lá da sua dúvida. A sua dúvida era como você poderia, né? Você falou para mim, olha, eu estou fazendo um projeto que eu estou fazendo um cadastro de pessoa e eu estou utilizando um banco de dados. Como é que eu faço para filtrar o nome da pessoa? Na verdade, pelo nome. Foi isso que você falou, pelo nome. Então, eu vou criar aqui uma função para pesquisar pessoa, colocar pessoas no banco de dados pelo nome. Def, vou criar uma função chamada pesquisar pessoa, nome, conexão. Aí, ó, vem a mesma coisa. Bora lá. Tchan, 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 tchan. Eu vou copiar tudo e a gente muda só para aquilo que a gente precisa, tá? Criei a conexão com o banco de dados, criei aqui o meu cursor, vou executar o comando. E aí eu preciso fazer aqui um select, que eu vou pegar, vou selecionar todas as linhas da tabela. Então, select asterisco from. Então, selecionando todas as linhas da tabela pessoa, onde o area, aqui, onde a gente vai filtrar, onde o nome é igual ao nome que eu vou receber lá, tá? E aí, eu venho aqui, pego o nome e preciso que isso aqui seja uma tupla, então, coisa aqui, a vírgula, tá? Então, eu estou pegando todas as informações dessa pessoa que eu quero do nome da pessoa, tá? O que eu vou fazer? Eu não preciso comitar, porque eu não estou né, fazendo nenhuma mudança, só quero pegar as informações. Então, dentro do cursor, eu tenho a busca que eu fiz, né? Então, eu posso vir aqui, ó, criar uma variável chamada linhas, e eu vou atribuir para dentro dela o quê? Cursor, ponto, ó, que aqui dentro de cursor, ponto execute, ele me retornou o quê? Todas as linhas correspondente ao que ele filtrou, tá? Então, está aqui dentro. Então, eu vou vir aqui, ó, cursor ponto fit all, que eu quero pegar tudo, tá? Opa, aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fechar minha conexão com o banco de dados. E eu vou dar um retorno. Então, essa é uma função que vai ter retorno, que eu vou retornar. Tá. Botou o N aqui.
que eu vou retornar aqui o que me foi retornado lá do meu select, tá? Então, aqui, gente, eu estou fazendo o quê? Seleciona todas as linhas da tabela pessoa, onde o nome é igual o nome fornecido, tá? Aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar todas as linhas correspondentes e armazenar na variável linhas. E aqui eu fecho o banco de dados e retorno lá a minha busca, tá? Então, isso aqui é o que você precisa ter no seu projeto, tá? E aí eu já vou mostrar lá no programa como é que você vai fazer isso acontecer na real, tá? Eu só vou criar aqui uma última função, que é a função para listar todas as pessoas no banco de dados. E aí o que eu vou fazer? Def listar as pessoas, criando aqui uma função. Opa. Conecta ao banco de dados, cria um cursor, executa o comando SQL. Então, estou selecionando todas as colunas da tabela pessoa, não preciso fazer nenhum tipo de verificação. E aí eu vou pegar, vou colocar dentro da minha variável linhas e vou retornar, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Seleciona todas as linhas da tabela pessoa. Busca todas as linhas e armazena na variável linha. E aqui eu estou fazendo retorno. Aqui eu estou retornando, retorna a lista de todas as pessoas. E aqui, retorna a lista de linhas encontradas. Prontinho. Terminou aqui, vamos agora no nosso projeto, tá? Vamos criar aqui, ó, main.py. O que eu vou fazer primeiro? Vou importar um módulo que a gente criou. Então, import database. Não foi o que eu criei aqui, ó, database é o nome, tá? Então, eu estou importando ele aqui. Eu vou vir aqui e o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma função para exibir o menu de opções, tá? Então, def menu. Vou vir aqui. Menu, opa, menu. O primeiro vai ser inserir pessoa. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Aqui vai ser sair. Aqui vai ser listar pessoa. Pesquisar pessoa. Deletar pessoa. Atualizar pessoa e inserir pessoa, tá? Então, a gente já tem aqui o nosso menu. Agora, eu vou criar aqui uma função para inserir uma nova pessoa no nosso banco de dados, tá? Então, eu vou chamar aqui def inserir pessoa.
E aí eu vou precisar receber o nome, né? Então, input, o nome da pessoa, nome, a idade, então, int, input, idade, e-mail, bem, preste atenção que eu não estou me preocupando aqui de fazer nenhum tipo de verificação, né? Ver se realmente a pessoa está digitando o número, porque se ela digitar a letra aqui vai dar problema, tá? Precisaria estar fazendo uma verificação, mas eu estou fazendo aqui um código bem simples mesmo, só para ir de encontro à sua dúvida, tá? Então, vou vir aqui, ó, database, estou chamando quem? O meu módulo lá, database, o meu arquivo database. E aí eu vou chamar minha função lá de inserir pessoa. E lá em inserir pessoa, o que ela espera receber? Ó, o nome, a idade e o e-mail para inserir lá no banco de dados. Eu não precisaria vir aqui, né? Bastava eu vir aqui, ó, e eu consigo ver o que precisa, tá? O nome, a idade e o e-mail. Então, eu vou passar o nome, idade e o e-mail. E aí, ele vai inserir lá no banco de dados. Então, eu dou aqui um print, pessoa inserida com sucesso. Para que a gente possa ver essas coisas já funcionando, eu vou só criar mais uma função aqui, tá? Função para listar todas as pessoas, tá? Porque assim a gente vai inserindo e vai listando, tá? Então, vamos criar uma variável chamada pessoas. Então, lá da database, eu tenho lá listar as pessoas, tá? Então, eu estou chamando lá a função para obter a lista de pessoas do banco de dados. E o que eu vou fazer aqui, ó? Print lista de pessoas. E aí eu vou dar um for pessoa em pessoas. Então, eu estou percorrendo a minha lista aqui de pessoas. Eu tenho uma lista tão interável, então eu posso interar sobre ela. Então, para cada elemento da minha lista, eu estou atribuindo para a minha variável pessoa. Só que isso me retorna uma tupla, tá? Mas eu vou imprimir assim como uma tupla mesmo, só para você ver. E aí, no outro exemplo, eu mostro como retirar da tupla e mostrar sem estar na tupla, tá? Então, vamos mostrar primeiro na tupla. Então, tá assim. Bora vir aqui embaixo. Vamos criar a função main, def main. E aí, nós precisamos fazer a conexão com o banco de dados, né? Então, bora lá, database.connect. Então, vamos conectar o banco de dados. Então, database.conectar, porque eu estou chamando a primeira função, que é o que? Conectar com o banco de dados. Então, ele vai conectar o banco de dados e vai criar a tabela se ela não existir, tá? Então, é isso que nós vamos fazer. E aí, eu vou fazer o quê? Vou vir aqui, opção, int, input, escolha uma opção. E aí, vou vir aqui e vou ficar opção é igual a 1. Se for, vou chamar aqui a função inserir pessoa. Elif, se não, opção é igual, vou criar logo aqui o 5, que é a única coisa que a gente tem, é o inserir pessoa e o listar pessoa, que a gente criou, tá? Então, listar. E eu não criei a função. Eu falo que eu vou criar a função e não criei a função. Def listar pessoas. Listar pessoas. E aí eu vou chamar essa função também aqui em cima. E aqui tá faltando 2 pontos. O que eu tô fazendo? Bora lá. Deixa eu só terminar aqui, gente. Else, se não,
print opção inválida. E aí eu vou vir aqui, vou fazer uma verificação, name igual main. E aí eu chamo a minha função main. O que na verdade que eu estou fazendo aqui, eu verifico aqui, ó, verifica se o arquivo está sendo executado diretamente. Então, ele vai ver se eu estou executando esse arquivo. Se eu estiver executando esse arquivo, ele vai chamar a função principal para inicializar o programa, tá? E qual é esse? É o main. E aqui no main eu só faltei chamar só a função menu para a gente poder ver o menu, tá? Então, bora lá. O que eu fiz até o momento? Eu criei um menuzinho que eu estou chamando ele aqui, então ele vai aparecer para nós. E eu criei só duas funções. Um vai inserir, usar no banco de dados. Então eu peço para o usuário informar o nome e a idade da pessoa. E aí eu chamo a minha função lá do arquivo database, que é o inserir pessoa. E aí eu passo o nome, idade e e-mail, que aí ele fica responsável por quê? Por fazer um insert. Então ele vai inserir dentro da tabela pessoa o nome, a idade, na coluna nome, idade e e-mail, o nome, idade e e-mail que o usuário está passando, tá bom? E aqui, a outra função que eu criei foi o de listar. Então, eu vou lá, chamo o meu database listar pessoas, que ele retorna, por isso que eu tô atribuindo para dentro de uma variável o retorno da função listar pessoa. Tá vendo que eu estou fazendo um retorno? Então, eu preciso pegar essa informação. E aí, com essa informação, eu vou dar aqui um for na minha lista pessoa. E aí, para cada elemento, eu vou colocar dentro da minha variável pessoa. Só que isso aqui me retorna uma tupla, tá? E a gente já vai ver isso aqui. Bora lá. Teve um erro aqui em idade. Quarenta e sete. Vamos ver aqui que apareceu database.conectar. Database conectar, tá? Vamos lá. Deixa eu ver. Aí é aquele negócio, né? Dá erro, agora você tem que ir atrás do problema, né? ID, que... aqui eu não coloquei uma vírgula. Então, pronto, resolvido. Vamos lá. Pronto. Então, chamou aqui, ó, conectou ao banco de dados. Então, ó, tanto que conectou ao banco de dados, que ele criou aqui o meu banco de dados e criou aqui a minha tabela. Ó, ID, nome, idade, e-mail. Então, ok. Chamou aqui o meu menu, inserir pessoa, atualizar pessoa, deletar pessoa, pesquisar pessoa, listar pessoa, sair. Até o momento nós já temos inserir e listar. Então, inserir é a opção 1. Então, 1. Opção inválida. Eu coloquei como string ali, gente. Espera aí, vamos rodar de novo. Opção 1, pronto. Ele chamou lá a minha função inserir pessoa, que que vai falar para mim, ó, me passa aí o nome, vou colocar aqui, ó, Maria. A idade dela é 55, o e-mail é maria@email.com. E aí ele vai inserir lá e vai chamar a minha função listar pessoa, que vai lá no meu banco de dados e pega. E eu falei que ele retorna o quê? Uma tupla. Então tá aqui, ó, dentro de uma tupla. E a gente já vai aprender a tirar da tupla, tá? Vamos deixar assim? Vamos lá no banco de dados, vamos ver, ó, se realmente inseriu aqui, ó, inseriu. Então, em D1, Maria,
55maria@email.com. Tá, vamos voltar aqui e vamos continuar criando as demais opções, tá? Então, nós inseriu, então a gente faz a inserção, a gente lista. Vamos fazer também a função de atualizar os dados de uma pessoa, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, função para atualizar os dados de uma pessoa. Deve atualizar pessoa, vai ser o nome da minha função. E eu preciso do ID da pessoa, tá? ID da pessoa. Int, input, ID da pessoa. E aí eu vou copiar aqui, ó, porque eu preciso modificar o que eu quero modificar lá, né? Atualizar o nome, a idade, o e-mail, enfim, o que eu quiser. E aí eu vou chamar lá, ó, do meu database, o que? O atualizar pessoa. E aí eu preciso passar o ID da pessoa. Ó, aqui vai dizendo o que eu preciso, ó. Vamos lá, ó. Se eu passar aqui, ó, ele espera receber o ID da pessoa, o nome, a idade e o e-mail, tá? Nome, idade, e-mail. E aí eu faço aqui o quê? Print, pessoa, atualizada com sucesso. E aí, de novo, vou lá e listo lá, listar pessoas. Vou vir aqui, Elif, opção 2, atualizar pessoa. E vamos lá, vamos brincar aqui. Vamos inserir mais uma pessoa no banco de dados. Nós já está inserido uma, mas vamos inserir mais outra. Vamos inserir Jéssica. Vou errar minha idade. Vou colocar 37. Jéssica@email.com. Então, nós temos Maria e temos a Jéssica. Pô, mas eu errei o quê? Eu errei a idade. Então, bora lá. Vamos voltar. Eu deveria ter colocado um alho aqui, né? Pra poder ficar rodando o programa toda hora. Mas vamos lá. Então, bora lá. Eu vou vir aqui, vou listar 5. Listar, então eu tenho o 1, o 2. E eu quero atualizar. Então, vai ser a opção 2, atualizar. Atualizar a pessoa. Peraí, que tem alguma coisa com o PT2 ali. Em lugar de chamar atualizar a pessoa. Uai, bora lá de novo. Agora foi. Então, eu quero atualizar o ID da pessoa, que é o 2, né? Ó lá, ó. Vamos aqui. Ó, o ID 2. E eu quero atualizar a idade. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2. O nome vai continuar Jéssica, tá certo? Só que a idade eu errei. Vou colocar 30. Jéssica@email.com. Então, as informações continuam a mesma. Então, já atualizou também no banco de dados e já listou. Então, tá vendo aqui, ó? Então, foi para 30. Bem, bora lá. Vamos continuar. Depois de atualizar, deletar. Já estamos chegando já no pesquisar, tá? Que é o que te interessa. Função para deletar uma pessoa. E aí, vou precisar do ID. Def deletar pessoa. Database, vou chamar lá a função deletar pessoa, que espera receber o ID da pessoa. Já está ali, ó, ID pessoa.
print, pessoa deletada com sucesso. E aí eu listo as pessoas. Então, bora lá. Opção 3. Deletar pessoa. Já temos inserir, atualizar. Já testamos inserir, já testamos atualizar. Já testamos também o pesquisar. Ou pesquisar não, o listar, né? Então vamos lá. 5 listar. Então temos o 1 e o 2. O que eu vou vir aqui? Aí eu vou colocar aqui, gente, um while, porque eu já tô cansando de ter que ficar rodando esse negócio o tempo todo aqui. Pera aí, viu? While é igual true. Qual que é a opção de sair? 6 é o sair. Break. Finaliza. Pronto. Melhor assim, porque senão a gente fica o tempo todo tendo que ficar rodando o código, é chato. Então vamos lá, 5, listar, então listou. Agora eu vou deletar. Eu quero deletar. Vou deletar a Maria lá, que é o ID1. Pronto, deletou. Se eu for vir aqui no banco de dados e olhar, deletou. Tá? Então agora nós só temos a Jéssica. Então tá inserindo, tá atualizando, tá deletando. Agora chegou a hora que te interessa, que é o de pesquisar. Então bora lá. Ó, def, eu vou criar aqui uma função para pesquisar uma pessoa pelo nome. Então, ó, criando aqui uma função chamada pesquisar pessoa, tá? O que eu preciso receber é o nome da pessoa, tá? Então, o nome é igual input, o nome da pessoa. E aí, o que eu vou fazer? Ó, presta atenção, que lá, vamos lá, em pesquisar aqui no banco de dados, aqui na nossa funçãozinha aqui, pesquisar. Ele retorna algo, né? Então, se retorna algo, a gente precisa atribuir o retorno de uma função para dentro de uma variável. Então, vai chamar aqui resultado. Lá na minha database, eu vou chamar lá a minha função pesquisar pessoa, tá? E aqui eu vou passar o nome da pessoa que eu quero pesquisar. Eu vou vir aqui fazer um for, linha em resultado. E aqui eu vou dar um print em linha. Tá? Que também vai retornar uma tupla, mas a gente já vai tirar da tupla para poder a gente ver como é que faz, tá? Então, eu vou vir aqui, eu vou inserir mais dados aqui. Vou inserir aqui o João, que ele tem 34 anos, joão@email.com. Eu vou inserir mais uma informação aqui, que vai ser o Carlos, de 45 anos. O Carlos é @email.com. Eu vou inserir mais uma informação aqui, que vai ser a Maria. Ela vai ter 23 anos, maria@email.com. Eu vou inserir mais uma informação aqui, que vai ser o Mário. Ele vai ter 54 anos, o mario@email.com. Então, se a gente ver aqui, vamos só subir isso aqui um pouquinho. E aí, vamos subir aqui. Nós temos a Jéssica, o João, o Carlos, Maria e o Mário. Eu vou fazer a pesquisa. A pesquisa, eu não sei se eu coloquei aqui, então não sei se... Não coloquei. É a opção 4. Pesquisar pessoa.
Vamos rodar de novo o programa. Opção 5 vai listar a pessoa. Então tá. Nós temos a Jéssica, o João, o Carlos, Maria e Mário. Vamos pesquisar. São 4. Qual é o nome que eu quero pesquisar? O Carlos. Aqui, ó, me retornou o Carlos. Tá dentro de uma tupla. A gente já vai tirar, tá? Vamos de novo. Quero pesquisar agora a Jéssica. Jéssica. Quero. Vamos lá, 4 de novo. Eu quero pesquisar a Maria, tá? Então vejamos que está funcionando, tá? Então, veja, você viu que é simples? E podemos melhorar, tá? O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia vir aqui, falar aqui, ó, colocar a opção like, que eu quero. Ó, o que eu estou fazendo? Eu estou selecionando toda a linha da tabela pessoa, onde o nome está no registro, está registrado. E aí eu poderia, olha só o que eu poderia fazer, só que aqui você tem que ter um entendimento maior de banco de dados, tá? Eu vou colocar aqui, mas se você não entender, aí deixa do jeito que estava mesmo, tá? Aqui é só mesmo para deixar. Você já vai ver o que eu tô querendo dizer, tá? E aí, isso aqui é uma tupla. Ele vai, ó, suponhamos lá que, ó, lá no banco de dados nós temos a Maria e temos o Mário, tá? Suponhamos que eu quero pesquisar o nome da pessoa que começa com Ma. Então, esse like aqui, ele vai gerenciar todo o nome e eu estou dizendo que começa ou termina com a palavra Ma, entendeu? Então, ele vai trazer para mim tanto Maria como Mário, tá? Então, agora, se eu rodar aqui, ó, vamos rodar aqui. 4, pesquisar. Vou colocar Ma. Eita, peraí que deu erro lá. Opa, vamos voltar lá que eu fiz alguma coisa errada aqui. Onde o nome, like, tá certo. Ah, é que eu preciso de uma tupla, né? Coloquei a vírgula, mas eu coloquei a vírgula no lugar errado. Pronto, vamos voltar aqui. Aqui, ó, pesquisar pessoa e colocar Ma. Ó, tá vendo? Ele trouxe Maria e o Mário. Então ficou mais inteligente a minha busca, tá? Só que se isso te confundiu, porque, né, como você falou, você é uma pessoa mais iniciante, então, olha, retire isso daqui, esquece o que eu falei, tá? Esquece, deixa para quando você tiver mais avançada aí, tá? Então, deixa assim do jeito que tava. O único problema desse, aí que realmente você vai ter que passar o nome todo, porque se você vier aqui, ó, 4, pesquisar e colocar Mar, ele não vai encontrar, tá? Mas se você vier aqui e colocar Maria, aí ele encontra a pessoa, tá? Então, daquela forma, ele só fica mais inteligente a maneira de fazer a busca. Agora tá, vamos lá, para terminar. Pesquisar. Vamos agora tirar da tupla, né? Porque tá vendo que tá retornando uma tupla. Para tirar da tupla, F de string para formatar a nossa string. E aí a gente só vai pegar a posição dos valores. Então, o primeiro é o ID. Então, 0, ID. O 1 é o nome. O 2 é a idade. O 3 é o e-mail, tá? Então, se eu vim aqui, ó, 4, pesquisar, vou pesquisar a Jéssica, aí agora sim, tá bonitinho, tá fora da tupla, tá? E aí você poderia vir aqui e fazer o mesmo para listar pessoas, tá? Eu poderia vir aqui, ó, copiar isso, colar aqui e no lugar de linha, a variável aqui é pessoa. Então, vou fazer aqui, ó, pessoa, 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 pessoa. E agora, se eu rodar e eu listar,
5, lista todo mundo fora da dupla, tá? Fica mais bonitinho aí. E aí você poderia, enfim, trabalhar com isso de outras maneiras. E aí, opção 6, sair. Então, está pronto aqui o nosso projetinho. Fiz um projeto bem simples, realmente para poder focar aí na sua dúvida. Então, você viu que realmente você precisa ter uma conexão com o banco de dados, criar um cursor para você poder executar um comando SQL. E aí, aqui é simples, ó, tá vendo? Ó, seleciona. Se você não quiser tudo, você vai colocar aqui o nome das colunas que você quer, de qual tabela, então, da tabela e o nome da sua tabela, onde o nome é igual, ponto de interrogação, e aqui dentro de uma tupla você passa a variável nome, tá bom? E aí é só você chamar isso dentro do seu projeto. No meu caso, eu criei aqui uma função. No seu caso, se você não quiser criar uma função, não tem problema, mas é só você chamar aqui, ó. Cadê aqui o pesquisar? Pesquisar. Só chamar aqui a sua função lá e passar o nome, tá? Que o nome você vai estar recebendo lá do usuário. E aí, isso aí vai te retornar retorna algo, então você atribui para dentro de uma variável e aí você percorre sobre ela. E aí, para tirar da tupla, basta pegar linha por linha, tá? Bem, eu acho que, né, agora fica melhor de você conseguir entender, mas mesmo assim, se você tiver ainda dificuldade e quiser perguntar, eu vou estar aqui, né? Vou tentar o máximo, tentar te ajudar. Pode ser que não consiga, às vezes, responder no meu momento, porque às vezes estou atarefada com outras coisas, mas se eu tiver tempo, gente, e se eu puder vir aqui, eu até mesmo gravo um vídeo como eu estou gravando para tentar ajudar, né? Eu tentei ajudar ali pela mensagem, mas eu acho que às vezes a gente falando, a gente às vezes não consegue ter uma comunicação ali das pessoas compreender, né? Que às vezes a gente fala algo que a gente fala, não, a pessoa vai entender, mas às vezes a informação, quando chega na outra pessoa, às vezes a outra pessoa, poxa, não compreende com clareza o que nós queria dizer, né? Então eu espero que assim, fazendo passo a passo, e eu aconselho você, faça esse vídeo passo a passo comigo. E aí depois você vai lá no seu projeto, porque você vai saber fazer no seu projeto, tá? Então, muito obrigada, espero ter te ajudado e também ter ajudado a demais alunos aí que possa também ter essa dúvida, essa dificuldade, ou ter ajudado entender que é uma lista é igual uma receita de bolo, que você tem que seguir uma receita, tá? Então, muito obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.